Tu tá no Instagram? Não, não tem Instagram. Mas filha tá linda, olha. Tá. Peraí que o relógio tá torto, não tá não, Willis? Não, é essa imagem. Hã? Já coloca lá no grupo, Fábio. Falta 3 minutos, né? É, mas aí o pessoal já vão Aí, o entrando. pessoal tá vai- entrando. Tá. Tá. Melhorou, Willis? Não, tortou mais ainda. Meu Deus. Essa live vai bater o recorde. É a mulher curvada, né? É. Aí o pastor Eu ia dizer mulher encurvada, mas é a mulher curvada. A senhora É. tá aparecendo. Cadê a gente? Sai som. Tem 30 pessoas ainda. A senhora já pode falar que a mulher nós estamos curvada. aguardando um pouco para que as pessoas possam ir entrando na live, para todo mundo assistir ao Mulher mesmo tempo. curvada, Lucas. Estamos no aguardo. Pegue a sua lição, lição de número 12. Já fique aí com sua Bíblia, com sua lição aberta, Não, Lucas 13. porque só estamos esperando mais alguns De 10 a irmãos 17. acessarem, terem acesso ao Instagram. E a gente já começa a lição, amém, amados? Deixamos com 17 pessoas. Você já pode ir interagindo com eles aqui, que já tá. Começa a leitura. Deixa. Bom dia, pastor. Ladislau tá mandando um bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Estamos no aguardo. Congregação Ajuricaba. Já prepara a sua Bíblia, a sua lição, porque o Senhor vai falar conosco essa manhã. Renata tá dizendo paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, Renata. Márcia Neves acabou de entrar, paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, Márcia, a paz do Senhor, Ladislau. É o da Monteiro. Ladislau lá em Gramado. É, Olha a irmã Célia, Salvador. amém. Irmã Célia, irmã Elda. Cadê as chamadas para vencer? A Jane entrou agora. 21 acessos já. Amém. Cadê os levitas da congregação do Ajuricaba? Já acordaram? E os jovens? Cadê a geração de Daniel? Geração de Samuel, que também acompanha a nossa lição. Aguardando. Ladislau, eu errei. Não é de Gramado, não. É Caxias do Sul. Eu errei a cidade, mas a região eu acertei. E o entrou. Até a Vini. A Vini é da Paz 1, né? A Lívia acabou de entrar. Só estão acordando. Amém. Nós estamos acompanhando que realmente os irmãos estão sendo fiéis ao horário, né? Nós falamos 9 horas e aí parece que agora os irmãos estão começando a acessar. Só pergunta se o tom tá ok. O áudio está bom? Quem é que pode dar um Ok, feedback? assim, pra gente. Tá aqui, ó. Os jovens entrando. A Gabi acabou de entrar. Daniel Soares. Estou vendo aí que os jovens já estão entrando, né? A Gabi, Daniel. Fabrício colocou levitas aqui. Cadê os levitas, Fabrício? Estão aí? Vai chamar. Estão dizendo que tá assim, ó. Tá bom o som, então? Amém. Glória a Deus. Cris Rocha. Crisinha, acordou? A Tainá tá te Bota a chamando. Ana Esté para assistir também, Cris. Tainá te chamou. Tainá, oi Tainá, paz do Senhor, amada. Nelsinho. Nelsinho, cadê a irmã Elisa, Deixa Nelsinho? de sair, já tá em 29. Tá no 30 e pouco. Mas é porque o que acontece? Quando a gente coloca online, geralmente entra quem tem interesse só para ver o que é. Ó, não é para sair não, entrou, você só sai depois que a lição for finalizada, tá bom? Não deixa a bênção pela metade, a bênção é completa.
botar lá pra ela. Tá interagindo lá. Não, ela vai se perder. Né? Ai, irmã. Amém? Já estamos no horário, O lá. Glaucio entrou, o Lineide. Vamos iniciar. Coloquei aqui pra gente ver. Então, pelo meu relógio, já são 9h03. Nós vamos iniciar. E nós iniciamos com oração, amém? Aí na sua casa, junto com a sua família, você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Deus querido, Deus eterno, santo, queremos, Jesus, te louvar nesta manhã, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, pelo teu poder, Jesus, e pelo teu grande amor. Senhor querido, toma cada um dos teus servos, Senhor, as famílias, meu Deus amado, da congregação da Juricaba, Senhor, da área 30, de Manaus, Amazonas, Brasil e o mundo, Senhor. As famílias que te servem, Senhor, nós te pedimos uma proteção especial, Pai amado, sobre as nossas famílias, que o teu sangue, Senhor, esteja derramado sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, meu Pai. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, nos conduz na direção dessa aula, Pai amado, que tu venhas, Senhor, ministrar os nossos corações, Pai. Assim, meu Deus, nós te apresentamos, Senhor, essa aula, te apresentamos o nosso dia, Senhor, o nosso domingo, Pai, que é dedicado a ti, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Glória a Deus. A lição de número 12, ela tem como assunto a mulher curvada. O texto áureo e o texto da lição se encontra em Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Nós vamos fazer essa leitura. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? O texto áureo é o versículo 16 desse texto que nós lemos. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E a verdade prática diz assim, para abençoar pessoas, Jesus não hesitou confrontar as estruturas religiosas dos seus dias. Amém? A lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo, nós anotamos ali, é compreender o amor de Jesus pelas pessoas. O segundo objetivo que nós temos que atingir é crer no poder de Jesus Cristo. E o terceiro objetivo é descrever 2 aprendizados desse milagre. Então, no decorrer da lição, nós estaremos atingindo esses objetivos. Queridos, a introdução da lição nos diz
que Jesus vai à sinagoga. E ele vai àquela sinagoga para ensinar a palavra e abençoar pessoas. E a introdução também nos diz que Jesus veio para pessoas doentes, pessoas esquecidas e escravizadas, como esta mulher que estava enferma. E aí eu lembro do texto que está escrito em Marcos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: os sãos não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, Jesus veio para nós, né? Quando eu e você reconhecemos que somos doentes pelo pecado, que somos pecadores, o Senhor, Ele nos cura e nos perdoa. Amém, amados? E a introdução também diz que esse texto é exclusivo do Evangelho de Lucas. Aleluia. Nós vamos agora para o primeiro ponto da lição, que vai tratar sobre os aspectos do milagre. O primeiro aspecto desse milagre é que Jesus, ele ensina a palavra, né? A sinagoga, ela era muito utilizada por Jesus, assim também como Paulo. Paulo também utilizava a sinagoga para propagar a palavra de Deus. E o que vinha a ser a sinagoga? A sinagoga, ela era uma reunião, uma assembleia, casa de reuniões. Isso que significa a palavra sinagoga. E as sinagogas, elas foram construídas, por quê? Porque o templo, na época em que o templo foi destruído por Nabucodonosor, então o povo que tinha costume de ir ao templo criou as sinagogas para que eles se reunissem, né? Então nas sinagogas haviam cultos e como em todo culto, alguém é convidado a ministrar. E nesse dia, era um dia especial, porque era um dia principal, porque era um sábado, né? E olha só, Jesus era o pregador daquele dia, naquela sinagoga. Que maravilha, né? Então, o primeiro aspecto do milagre é que Jesus vai ali àquela sinagoga para ensinar a palavra naquela vila, né? Porque cada vila tinha uma sinagoga, cada cidade tinha uma sinagoga, e Jesus estava ali ensinando a palavra. Esse é o primeiro aspecto da lição. O segundo aspecto desse milagre diz que é um culto inesquecível. Olha só o que diz a nossa lição aqui. Aquele foi um culto inesquecível. Primeiramente, porque o maior pregador da história estava naquele lugar. A palavra, eu anotei aqui o verbo, a própria palavra estava naquele lugar, estava presente naquele culto, o maior pregador de toda a história. A sinagoga, amados, era um lugar que era frequentado por pessoas simples, tá? A nossa lição aborda isso. Pessoas comuns, pessoas ali da vila, né? O acesso ao templo era difícil, era complicado. Então, as pessoas iam à sinagoga, né? Então, naquele lugar simples, naquele dia, muitas pessoas foram edificadas, né? Mas para uma em especial, seria um culto inesquecível, né? Para aquela mulher que há 18 anos vivia curvada devido a um espírito de enfermidade. Aquele seria um culto inesquecível. Como foi para outras pessoas, eu digo assim, principalmente para essa mulher. Então, eu anotei aqui, olha, era um culto pentecostal. Sabe por quê? Porque houve cura divinas, houve glórias e aleluia ao Deus eterno, houve alegria, louvores. Então era um culto pentecostal, um culto como nós gostamos de estar, um culto onde nós sentimos a alegria do Senhor. Amém? Esse é o outro aspecto desse milagre, um culto inesquecível. Mas também tinha um outro aspecto deste milagre, que era a religiosidade desalmada.
olha só, é incrível que os judeus não conseguissem perceber que no afã de guardar ritos, tradições, interpretações humanas, eles foram perdendo o foco que realmente era importante, né? Então, o que é a religião? A religião, a palavra significa religar o homem a Deus, né? E toda religião, ela tem suas regras, tem seus ritos, tem suas tradições, interpretações, e não diferente da religião judaica. Também tinha isso. Nós sabemos, porque nós lemos o Pentateuco, e nós sabemos que a religião deles era cheia de rituais, né, amados? Mas o modelo de espiritualidade farisaica era um modelo legalista, diz aqui o comentarista, né? Para eles não era suficiente apenas guardar a lei, mas também a interpretação da mesma feita pelos líderes religiosos, né? Interpretações como quantas mastigadas eram permitidas, quantas lavagens de mãos, pratos, copos, né? Então tinha todos esses detalhes. Mas o que nos chama a atenção aqui, amados, é que aquilo que nos religa a Deus é Jesus, né? Jesus está acima de todas essas coisas. O último ponto desse tópico diz assim: o evangelho do reino dos céus não é um conjunto de regras, mas é basicamente uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra diz, ele mesmo, com as suas palavras, diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós não temos religião, nós temos Jesus. E Jesus é amor. Jesus é servir. Jesus é se doar. Jesus é cuidar. Para Jesus, o amor está acima dos ritos, né? Marcos, capítulo 2, versículos, eu anotei aqui, no versículo que fala que Jesus é o Senhor do sábado, né? Daqui a pouco eu vou dizer para você onde está essa passagem, tá? Mas tem a ver também com esse ponto. A religiosidade aqui torna o homem desalmado, né? O religioso, o príncipe daquela sinagoga, diz o quê? Não cure no sábado, porque nós temos regras para seguir, né? E Jesus, amados, está acima de todos os ritos, tá bom? Então esse era o outro aspecto do milagre. Uma religiosidade que coloca os ritos acima das pessoas. Amém? Mateus 12. Amém. Mateus 12 diz também, né, sobre Jesus é o Senhor do sábado. Em outro ponto da lição, eu anotei detalhadamente, nós ainda vamos falar sobre esse assunto. Então, eu entendo que os aspectos do milagre foram bem explicados. Jesus está na sinagoga ensinando a palavra. Seria naquele dia um culto inesquecível. E a gente também pode ver que os religiosos estavam já desumanizados, podemos dizer assim. Amém? Vamos lá. O que esse milagre revela sobre Jesus, queridos? Longe de serem atos isolados, os milagres de Jesus revelam seu caráter, sua natureza e seu propósito. O primeiro ponto que é revelado sobre Jesus é que ele vê pessoas simples. Que coisa linda, né? Ele vê quem ninguém vê. Uma mulher que estava encurvada, de repente, era vista somente pelo seu problema, né? Para rirem dela, para fazerem uma piada, para discriminar, né? E aí eu vou para o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 1. Você pode abrir a palavra aí, 1 Coríntios, capítulo 1. Onde diz, no versículo 27 até o 29, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esse é o nosso Deus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são
para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Esse é o nosso Deus. Deus encontrou Zaqueu, que era um pecador, um ladrão. Deus encontrou Maria Madalena, que era uma adúltera, né? Deus encontrou uma mulher samaritana, que tinha uma vida de promiscuidade. Então, o Senhor vê aquele que nós não vemos, né? Por isso, amados, nós aprendemos nesse ponto aqui que nós não podemos julgar as pessoas pelo que a gente vê. O próprio Jesus, o próprio Deus falou para Samuel: Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o interior. E mesmo que o interior esteja impuro, o Senhor encontra essas pessoas, nos encontrou. Eu me coloco como uma pessoa que também um dia vivi impura, e o Senhor me encontrou e me sarou, me curou, derramou o seu sangue sobre a minha vida. Então, ele vê pessoas simples. Esse é o nosso Jesus. E o comentarista, ele fala aqui, olha, que muitas vezes pessoas têm menos valor do que prédios. Mas hoje nós queremos entender que as pessoas elas têm mais valor do que prédios, do que estruturas, do que instituições. A igreja, o comentarista fala que não é um museu para santos imaculados e perfeitos, mas uma enfermaria de hospital para pecadores quebrados. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Esse é o nosso Jesus, que nos viu um dia e ainda vê pessoas na condição que estava essa mulher encurvada. Um outro ponto, né, que esse milagre revela sobre Jesus é que ele liberta. 1 João, capítulo 3, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Para isso nosso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. A lição traz o texto de Atos, capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio para quebrar cadeias e grilhões. Foi para isso que o nosso Jesus veio. Então, nessa mulher havia um espírito de deformidade, um espírito de enfermidade que causava aquela deformidade. E olha, amados, o texto diz que ela não podia de forma alguma se endireitar. O verso 11 diz: um espírito de enfermidade havia nela 18 anos e andava curvada e não podia se endireitar. Mas o Jesus que liberta encontrou aquela mulher e a libertou daquele espírito. Amém? Aleluia. Então, ele vê pessoas simples, ele liberta, e o tópico 3 fala que ele é maior do que a religião. Está aqui, Marcos 2:28. 2:28 diz que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele é maior que a religião. E nós precisamos entender nesse ponto aqui, queridos, que o sábado foi feito para abençoar e não para angustiar. O sábado, ele foi feito para que as pessoas lembrassem de Deus. E se Deus é amor, eu não sou proibida de, neste dia, me alegrar, ver a alegria de alguém, transmitir o amor de Jesus para as pessoas, que foi o que Jesus fez aqui. Então, da mesma forma, os mandamentos do Senhor nos dias de hoje, os mandamentos do Senhor, eles foram feitos, eles foram deixados para nós, para nos resguardar do mundo, do diabo e do inferno. Então, para mim e para você que serve a Jesus, guardar os mandamentos do Senhor tem que ser prazeroso, gostoso, né? A religião, ela não pode engessar a ação de Deus, porque ele age, ele opera
na hora dele, do jeito dele. Ele não precisa de autorização de ninguém e nem de instituições para agir. Formalidades, liturgias não podem estar acima, não podem ser mais importantes do que o agir do Espírito Santo de Deus. Ai, pastor, é hora do louvor. Não pode ninguém aceitar Jesus agora. Só pode aceitar Jesus no final da palavra. Não, amados, não é assim. O agir do Espírito Santo está acima de toda e qualquer liturgia. Amém? Então, esse é o terceiro tópico do ponto que fala aqui, o que revela sobre Jesus. Então, revela que ele vê as pessoas simples, amém? Quantas pessoas simples aí o Senhor viu, observou e curou, né? Foi ao seu encontro e ministrou a sua cura, amém? Glória a Deus, ele também liberta. E ele é maior do que toda a formalidade, de que toda a instituição, amém? De que toda a liturgia, glória a Deus. E agora a gente vai para os ensinamentos que esse milagre da cura dessa mulher curvada deixa para nós, amém? Primeiro ensinamento, queridos, que nós precisamos ter, né? É que a hipocrisia, ela não é aceita por Jesus. Olha só, né? Aqueles religiosos que pregavam tantos ritos, tantas formalidades, que ensinavam as pessoas a guardar o sábado, né? A descansar. Eram as mesmas pessoas que precisavam demonstrar o amor de Deus. Quem foi que disse que no sábado não pode curar, não pode libertar? Como ele mesmo diz no texto, se você ler, eles cuidavam dos animais, né? E deixavam as pessoas de lado. E eu aqui listei alguns milagres nos quais Jesus operou no sábado. Olha só, lá em Marcos 1, do versículo 21 ao 28, Jesus expulsa o demônio de um homem e era no sábado. Jesus cura a sogra de Pedro neste mesmo sábado. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Está lá em João 5, do versículo 1 ao 18. E olha, nesse contexto aqui, pessoas estavam reunidas lá no templo, no lugar de pessoas cheias de pompas, né? Pessoas bem vestidas. Jesus não queria estar naquele lugar. Ele queria estar em meio aos coxos, em meio daqueles que precisavam, dos paralíticos, né? E ele foi lá no tanque de Betesda e curou aquele homem que estava paralítico há 38 anos, 20 anos a mais do que essa mulher estava encurvada, né? Um outro milagre de Jesus no sábado, ele cura a mão deformada de um homem. Está lá em Marcos 3, do versículo 1 ao 6. Ele também cura um homem hidrópico. Lucas 14, no outro capítulo. E também ele cura um cego de nascença. João 9. Então, o nosso Senhor, ele operava, ele não era hipócrita. Ele pregava amor e ele praticava o amor. Então, eu anotei aqui para nós entendermos sobre esse ponto da hipocrisia não é aceita. Hipocrisia é explicada pelo dicionário como falsidade, dissimulação, fingimento. E ninguém, queridos, ninguém pode fingir para Deus. Para o homem até pode. A gente coloca uma máscara e atua como numa peça teatral. Mas para Deus, ninguém pode fingir, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, sabe? E Jesus, ele procura, sabe quem? Os verdadeiros. Jesus procura os verdadeiros adoradores. Jesus procura os verdadeiros servos. Jesus procura os verdadeiros discípulos, aqueles que o adoram em palavras, em louvores, mas também aqueles que o adoram em atitudes, em práticas, em ações. Amém? Os hipócritas tropeçam nas suas próprias palavras. Então,
amados, vamos ser verdadeiros, tá? Aquilo que a gente falar é aquilo que a gente tem que praticar. Se é o amor que eu prego como serva do Senhor, como discípulo do Senhor, como cristão, eu preciso viver o amor. Amém? Esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, ele fala com cuidado com as prioridades que devemos ter. E nesse ponto a gente vê a inversão de valores, né? E de prioridades. Olha só, no sábado, eles levavam e cuidavam dos animais, mas eles não tinham o mesmo cuidado com as pessoas necessitadas. Quantas pessoas necessitadas estavam ali, estavam ali naquele dia naquela sinagoga e iam em outras oportunidades, né? Em nome da religião, eles faziam coisas que Deus abominava e desprezava. Ou seja, eles colocavam como prioridade os rituais, as tradições, né? Mas não o amor que o Senhor gostaria que eles tivessem. Né? Nossa prioridade. E aí eu venho para nós. Né? Qual é a nossa prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Marca presença nos cultos ou verdadeiramente ser usado, ser um instrumento de Deus para essa comunidade, ser um instrumento de Deus para a sua família, né? Nós não podemos inverter as prioridades. Eu vou ao culto e acabou. Não, eu tenho que primeiro ser um adorador do Senhor dentro da minha casa, aonde eu estiver, um testemunho vivo. Então, nossa prioridade como igreja é ganhar vidas para o reino, ser o sal da terra, a luz do mundo, dar testemunho de transformação e não somente participar de rituais e costumes. Amém? Então, esse é o segundo tópico e nós vamos para o terceiro tópico, que fala sobre cabeça erguida novamente. Amém? E nesse tópico, amada, exclusivamente nós vamos, porque nós já atingimos ali os objetivos, o primeiro objetivo, que é compreender o amor de Jesus, que está acima de todos os rituais, está acima de todos os costumes, né? Crer no poder de Jesus Cristo, crer. Aquele homem creu, aquele príncipe creu, tanto é que ele diz, olha, vocês têm 6 dias para vir ser curada, né? E vocês vêm logo no sábado, né? Então nós cremos no poder de Jesus, independente do dia, do momento, nós cremos que ele pode atuar e fazer, e nós damos liberdade para o Senhor agir no momento que ele quiser e não no momento que nós queremos. E aí o terceiro objetivo, ele é alcançado agora, nesse último tópico de ensinamento, tá bom? Nós temos que aprender, descrever 2 aprendizados desse milagre, e nós vamos descrever agora, tá? O primeiro aprendizado, que está aqui, nesse tópico que fala da cabeça erguida novamente. Olha só, o primeiro aprendizado é que há no mundo muitas pessoas curvadas, olhando para baixo, sem esperança. Gente envergonhada e curvada pelo peso da vida, do pecado e da culpa. Esse é o primeiro aprendizado. Mas existe o segundo aprendizado, que Jesus Cristo veio para desentortar, tá bom? Ele veio fazer com que as pessoas olhassem para cima, fazê-las olhar para cima, antropos, né? Ele fala aqui, o comentarista fala que o homem, a palavra grega para o homem é antropos, que significa aquele que olha para cima. Então, Jesus nos fez para olharmos para cima. O pecado nos faz olhar para baixo, mas Jesus Cristo veio para nos desentortar. Jesus cura almas curvadas, mentes frustradas e angustiadas. Amém? Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, para cima,
Foi isso que o Senhor Jesus fez comigo e com você. Ele te colocou novamente olhando para cima, porque foi para cima que nós fomos feitos para olhar para cima. O diabo nos entortou para olhar para baixo, mas o Senhor, ele veio novamente, nos desentortar, nos trazer ao plano original de ter os nossos olhos elevados para o alto, elevados para cima, como diz no Salmo 121, de lá de onde vem o nosso socorro, amém? E nós devemos propagar isso para aqueles que estão ao nosso lado, curvados, assim como Jesus olhou para aquela mulher curvada e imediatamente foi lá ministrar a cura daquela mulher, a libertação. Eu e você fomos chamados para libertar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão olhando para baixo, para que voltem a olhar para cima. Amém, igreja? Glória a Deus, porque o nosso Senhor é um Deus de milagre que nos transformou e transforma ainda vidas. E agora, finalizando a nossa lição, nós vamos para a aplicação pessoal, que diz assim: a religiosidade dos dias de Jesus era fria e desalmada. Ela havia perdido o foco nas pessoas. O mesmo risco corre o modelo religioso contemporâneo. Mas o Senhor nos chama a atenção que o seu amor, o seu amor que nos alcançou e aquele mandamento que ele nos deixou, está escrito aqui em João capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, as pessoas estão acima de prédios, acima de liturgias. Amém, queridos? Esta é a lição de hoje, que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu domingo. O domingo foi feito, para nós nos alegrarmos do Senhor. Tire esse dia para estar na presença do Senhor, para fazer o bem, para abençoar os seus filhos, as suas famílias. Amém, queridos? Deus abençoe a congregação da Juricaba. Deus abençoe o povo cristão. Deus abençoe a nossa nação e o mundo nesse momento difícil. Amém. Vou falar, da próxima lição. A próxima lição é a lição de número 13, que vai falar do maior milagre, daquele milagre que nos possibilitou a vitória sobre a morte, que é a ressurreição de Jesus, tá bom? Então a gente se encontra domingo às 9 da manhã. Um beijo, amados. Deus abençoe. Quer orar? Amém. Deus maravilhoso, querido, queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, Senhor amado. Obrigado pelo teu Espírito Santo que é conosco, que fala conosco, que ministra nos nossos corações, Senhor. Que essa palavra, Jesus, ela possa ser mastigada, ruminada, Senhor amado, e que ela possa ser colocada em prática, Deus. Assim, Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aqui já. Demorei Salvo. muito. Não, foi ótimo. Salvo, Willis. Agora, essa galera pode falar. Ai, meu Deus. Saiu? Saiu. Saiu tudo. Ele disse já? Ele disse já e eu... Saiu, Willis. Pô, Já. gravou, Willis. Aí, encerrar agora, mas não tem opção de salvar. Tem. Porque encerrar. Aí botei. Aí que Encerra. aparece. Então,